O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Vocês estão aqui me ouvindo e eu estou trazendo... Solange, tá ok a imagem? Vocês me digam se a imagem estiver invertida. Ontem foi uma experiência muito interessante. E até sobre essa experiência eu gostaria de comentar. Mas antes, porque eu faço essa prece inicial, né? Essa prece inicial é para dizer, lembrar que a vida é o Dharma incessante, a vida é dinâmica. E a gente sofre quando a gente cria ideias fixas da realidade, mantendo essa vida estagnada. Não, a vida é muito dinâmica, né? E nesse nosso espaço, tem pessoas que estão entrando pela primeira vez, outras que já estão desde... Hoje é o terceiro dia, mas vocês vão encontrar outros áudios, né? E esse é o terceiro. Eu estou abordando a Agenda 2030 das Nações Unidas, né? Um documento escrito por muitas pessoas, por muitas nações, e que se chegou a essa Agenda 2030. Na verdade, ela vem de vários processos, né? E temos essa agora. Tá boa agora a imagem? Que bom! Vamos falar sobre isso. Então, essa Agenda 2030 tem uma frase extremamente provocativa que os pessimistas detestam, né? Transformando o nosso mundo. Isso mesmo, transformando o nosso mundo. E nós podemos transformar o mundo, começando por nós mesmos, nos conhecendo. Nós somos muito duros com a gente mesmo. A gente acha, não, esse meu eu, meu ego. Pera, conheça esse seu eu, esse seu ego, coloque no colinho. Entenda ele foi construído nesses anos da nossa existência. Foram construídos. Quem tem mais anos de idade, então, os erros, os hábitos estão tão cristalizadinhos, durinhos, né? Mas também não é para meter o martelo neles, gente. Que é isso? É para acolher. Como é que eu estou agindo? Estou muito rígida nisso, naquilo? Eu gosto muito de abordagens que chegam assim, escuta, você não está pensando muito duro nisso não, você não está pensando muito fixo nessa ideia, do que ao invés de falar você é assim, você é assado, né? Não. A gente tem que saber chegar nas pessoas, porque nós fomos nos construindo, cada um na sua própria existência, como nós falamos no primeiro encontro, né? O primeiro encontro, o que foi destacado no primeiro encontro, eu gosto de repetir, né? Que nós somos resultados de infinitas causas e condições, mas esses resultados não nos determinam, não nos congelam, né? Mas que nós somos resultados de infinitas causas e condições dos nossos ancestrais, da nossa educação, onde a gente nasceu, a escola que a gente estudou, a formação da nossa família, as vivências sociais que nós tivemos, é como aquelas agulhas frenéticas de tricô, de um tear, a várias agulhas. Minha mãe fazia tricô, aquelas agulhas, de várias agulhas, não são só duas, não é apenas um par de agulhas que nos fazem na nossa existência, são inúmeros pares, às vezes uma agulha só, com uma agulha de crochê, né? Então nós somos feitos por inúmeras circunstâncias e que forma aquela rede de condicionamentos, né? Uma coisa que condiciona a outra, que leva a outra, que vai para outra, e a gente vai fluindo nisso, e sem perceber, vão sendo tecidos em nós uma forma de olhar o mundo, né? E quando é que a coisa começa a ser checada? Nos relacionamentos. Quando uma pessoa fala uma coisa, você fala, pera, não está encaixando aqui no meu... O que é que essa pessoa está querendo dizer? Não está encaixando, né? Então, ou eu pergunto, o que essa pessoa está querendo dizer e que eu não estou entendendo? O que será? Do que falar, não, essa pessoa não entende. Essa pessoa não tem nada a ver, né? No entanto, ela está falando alguma coisa, e eu gosto muito de uma expressão na cultura de paz e não violência, que é muito interessante, né? Que chama suspensão temporária de pressupostos.
suspensão temporária de pressupostos, né? A gente vê uma circunstância, já julga, já classifica, vai todo o nosso hardware de ideias da vida, né, que a gente criou, a gente joga naquele fato, mas aquele fato é novo, ele vem de inúmeras causas e condições, como é que eu olho para aquele fato, né? Então a gente tem que suspender um pouco os pressupostos, aquilo que eu acredito, inspira, expira. O que está vindo de novo? Como as pessoas que nós nos relacionamos. Cada uma vem de um mosaico, de uma história que nós nem imaginamos. E todos nós temos necessidades a serem atendidas, emocionais profundas, sociais. Nós temos expectativas da vida. Então nós parecemos aquele bolinho dinâmico com duas perninhas andando por aí, cheio de necessidades, expectativas, julgamentos. Espera, que legal, né? Nós somos essa coisa dinâmica. Que rico que é. Ao invés de eu falar, isso é meu eu, isso é meu ego, eu tenho que matar meu ego, eu tenho que ser menos eu para ser o outro. Pera, não vamos misturar as coisas, né? A gente tem pensamentos que a gente tá um pouco simplificando, né? Minimizando. Não. Esse eu, essa pessoa que está diante de vocês, é lógico que a prática meditativa e os valores e as religiões que a gente escolhe, aquilo que a gente traz para a nossa vida, são para nos ajudar a olhar a vida com maior consciência e amplitude, né? E, sinceramente, os ensinamentos de Buda, por isso me tornei budista e depois monja zen budista, porque me identifiquei muito com os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? E os ensinamentos de Shakyamuni Buda estão totalmente relacionados com a vida. É a vida. O budismo é a mente conhecendo a própria mente. Não é a mente negando a mente, mas a mente olhando para a mente e ver que ela tem uma plena luz e sabedoria. O que a gente precisa é de algumas ferramentas, né? Algumas lentes, alguns apoios para nos ajudar, né? Como eu trouxe no primeiro encontro nosso, somos uma teia de condicionamentos, de ações e reações, causa e efeito, e a gente está nesse jogo e perceber como eu atuo nessa rede. O que eu penso, o que eu falo, as minhas atitudes, reforçam o quê? Mas considerar que nós somos toda a vida da Terra. Uma vez a gente usava muito a expressão, né, em outros ambientes que eu frequentava, que nós somos a parte do todo. Não, Monja Coen fala muito nos ensinamentos, nós somos o todo manifesto. Nós somos recortes desse todo por conta da nossa existência, nossa formação, do nosso ponto físico, porque o relativo existe, como o absoluto existe, né? Então nós vivemos sim num contexto, mas o mais bacana nessa vida é que a gente tem a oportunidade de enxergar. Nós temos oportunidade, a vida é um aprendizado constante. A vida é um olhar em contentamento para a nossa tessitura, para o nosso tear e ver, olha aquele pontinho danadinho, né? Como eu julguei meu pai, como eu fui dura, puxa vida, mas meu pai também vinha de uma série de outras circunstâncias, né? É o vazio de algo fixo, vazio de um eu fixo, né? A questão do vazio. Esse eu, ele é feito de muitos nós, né? Não nó de corda, que também está cheio de nozinho, mas nós do coletivo. E essa dimensão, nós temos que vivenciar e respirar essa dimensão do nós, que é o que a gente está vivendo aqui. O coronavírus, o Covid-19, está nos convidando ao isolamento social, mas o contrário que a gente possa pensar, nunca estivemos tão juntos, buscando companhia uns aos outros. Lá em Salvador, eu vi hoje na televisão um rapaz tocando um instrumento e todo mundo nos outros prédios. A necessidade da convivência humana é muito forte. É muito forte. Então, mesmo acuados, né? Arbitrariamente acuados, mesmo reservados, nós temos a necessidade de estarmos juntos. Só que o que está acontecendo nesse estar juntos? Nós estamos compartilhando o nosso melhor. Isso não é incrível? Então, uma vez acabando, uma vez superando essa crise do Covid-19, que a gente mude. Dizem assim que a cultura é o entrelaçamento de conversações, de modo de ser numa sociedade, tá? Se essa cultura é uma cultura de violência, a forma da gente falar e entender o mundo
é uma forma violenta também. O outro é meu inimigo, o outro é meu adversário. Nós vivemos numa cultura de violência, né? Ela vem no mundo todo, né? Nós tivemos as guerras mundiais, ainda temos, mas a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, aí chega a ONU com uma carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo, gente, vamos salvar o planeta, vamos conviver. Todos os seres humanos têm direito à vida, à dignidade. Essa carta ainda ecoa. Foi um grito à humanidade, né? E aí vem a Agenda 2030, como outras anteriores a ela que levaram à formulação dessa, também a Agenda 21, que eu repeti ontem, né? São cartas para a humanidade. Escuta, gente, vamos criar meios, causas e condições, essa teia tão imbricada de violência que a gente vive, de condicionamentos que levam ao sofrimento, vamos modificar. Como? Tendo claro na nossa mente, né, que só existimos porque outras pessoas deram condições de nós existirmos, nossos pais, nossos avós. Reconhecer e agradecer em gratidão. Professores, experiências ruins que nós tivemos são alimento para que a gente possa entender pessoas que passam pelas mesmas condições. Tudo a gente pode transformar, tudo, né? Eu vou mostrar para vocês, nós temos 45 minutos, essa realidade de estarmos juntos, de estarmos contribuindo e da possibilidade da gente modificar a nossa linguagem, modificar a nossa forma de estar no mundo e realizar ações que de fato modifiquem. O que acontece? Nós nos acostumamos a que grandes órgãos, né, grandes políticas, macro, resolvam as coisas da nossa vida, mas não dá. Se intersomos com tudo que existe, nós temos que atuar também. E a minha irmã até me deu uma cobrada ontem, falando comigo, ô irmã, solta algumas ideias de como fazer as coisas. E eu vou hoje apresentar alguns movimentos para vocês. Porque, na verdade, a Agenda 2030 está sendo uma grande provocação em que eu estou misturando, né, colocando o sentido dos ensinamentos de Shakyamuni Buda nessa Agenda 2030 e, ao mesmo tempo, provocando cada um de vocês, que eu sei que cada um de vocês tem um olhar, uma perspectiva fundamental, importante para a gente criar caminhos onde quer que nós estejamos, né, para sair dessa cultura imbricada de violência, não agindo com violência. Inspira, expira. Qual vai ser a minha resposta para isso? Sendo que o que está vindo para mim vem de muitas coisas que eu não conheço, mas eu não quero repetir a violência. Eu estudei um bom tempo a questão da cultura de paz e não violência, e até agradeço a professora Lia Diskin da Associação Palas Atena, né? E onde eu aprendi muito sobre cultura de paz e não violência, e material muito rico que existe da Unesco. Tem um site chamado comitepaz.org.br, comitepaz.org.br. Lá vocês encontram documentos muito importantes, né? E ensina o seguinte: a violência, por exemplo, um tiro, um assassinato, ele é a pontinha do iceberg, né? Como é que o ser humano chegou a esse ponto? Porque necessidades muito profundas nesse ser humano foram negadas, não foram atendidas. Isso é um outro assunto, um outro dia nós vamos falar sobre isso. Então, quando eu vejo uma violência na televisão, eu pergunto, por que isso aconteceu? O que fez que esse ser humano atuasse dessa forma? Aí, a televisão joga para nós o que aconteceu, retira e entra um assunto, por exemplo, de creme de rosto. Joga um outro assunto terrível, depois muda a propaganda para uma outra coisa, como hambúrguer tal. Gente, a gente recebe um impacto, é uma notícia superficial, a gente fica com aquela raiva e depois vem um outro anúncio. Existe uma lógica de comunicação que não aprofunda, não nos ajuda a entender os problemas. Vejam só, como todos nós estamos recebendo
inúmeras informações sobre o Covid-19. A comunidade científica, o governo, os órgãos governamentais mostrando as suas dinâmicas de como atuar. Você vê toda a informação em função de uma superação de um problema. O sonho, o desejo e a proposta e o desafio é que nós não sejamos mais superficiais naquilo que a gente faz no mundo, no nosso trabalho, no enfrentamento dos problemas. Como isso está pegando todo mundo, toda uma máquina, toda uma lógica está em movimento para entender. Mas até agora, por que surgiu o coronavírus? Da onde surgiu? Então, a gente entra no segundo tópico que eu trouxe de ontem, que é o olhar em profundidade. Vejam só, ontem, justo o assunto, olhar em profundidade, a minha câmera estava torta. Eu fiquei falando o tempo todo assim, tortinha. E vocês, monja, muda a câmera tá torta. Eu garanto que vocês ficaram tão perturbados com essa coisa da posição da câmera que não conseguiram ouvir. Não é bem assim? Chega uma pessoa na nossa frente, a gente vê ela torta e não consegue escutar. Acho que o que aconteceu foi muito interessante para pensar. A minha irmã entrou no meio e falou assim, gente, vamos só escutar, né? Porque vocês estavam tão incomodados. E assim é a vida. A gente fica incomodado com coisas que não saem do jeito que a gente pensa. E eu feliz da vida, na ilusão de que estava comunicando legal para vocês. A minha irmã telefonou no meio da transmissão, né? E eu, minha irmã tá me ligando. Talvez porque meu cunhado não esteja bem lá no hospital, papapá. Então, veja só, quando uma coisa não sai, eu felizinha porque não estava sabendo que estava errado e não estava tendo conhecimento. Então, eu estava, né, iludida que a imagem estava perfeita, porque aqui eu vejo perfeito. E vocês me avisando, nossa, e não teve outro meio, né? A minha vizinha não assistiu e se tivesse assistido, vinha aqui me avisar, né? Mas a gente se depende, percebam, dois aspectos. Quando as coisas não saem como a gente está acostumado que saia, a gente perde a audição, a gente perde a sensação, a gente fica só pensando nisso, enquanto não ficar do jeitinho que a gente quer, não é verdade? Aí vem alguém e fala, não gente, pera, não tá dando para ver direito? Escuta. Aí vem uma solução, né? E aí, por outro lado, eu agradeço imensamente a todos pela paciência de vocês ontem. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos em relação e reagindo a essas relações. Hoje, os dois objetivos, né, que eu quero mesclar e que traz no documento da Agenda 2030, acessem a Agenda 2030 das Nações Unidas e tenham acesso a esse documento. Eu mostro para você, mas sai tudo invertido aí, né? O assunto é saúde e bem-estar, que é tudo que já estou falando para vocês de uma certa forma, e o outro objetivo, educação de qualidade, né? Saúde e bem-estar. E no tópico saúde e bem-estar, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E aí vem uma série de objetivos: acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos, evitar epidemias, reduzir de 1/3 a mortalidade prematura, reforçar a prevenção e o tratamento de abuso de substâncias, incluindo abusos de drogas, reduzir metade de mortes e os ferimentos globais por acidentes de estradas. Tô lendo assim, geral. Assegurar acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar, educação para a saúde reprodutiva, cobertura universal de saúde, proteção de risco financeiro, reduzir substancialmente o número de mortes por doenças de produtos químicos perigosos, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco, o fumo, né, o cigarro, apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos, olha só. Aumentar substancialmente o financiamento da saúde, quer dizer, são assuntos que hoje a gente está vendo como elas são prementes, especialmente a questão do Covid-19. Mas o que eu senti falta aqui é a questão de um ambiente saudável. Como ele integra o objetivo mais adiante de saúde na água, saúde terrestre,
vida na água e vida na floresta, né, vida terrestre, hoje eu me incentivei a falar da questão ambiental, porque se o ambiente está saudável, né, e eu vou falar um pouquinho mais dele rapidamente, porque são pinceladas que a gente está fazendo nesse momento, né? Vocês vão compreender um pouco. Vocês perceberam que eu tirei aquele mar que ficou torto ontem, ele vai voltar amanhã. Eu vou pôr de novo aqui atrás de mim, né? Mas eu coloquei 2 mapas aqui que vocês com certeza estão vendo invertido. O sol tá batendo bem aqui, né? Esse quadro que tá aqui, eu não vou mexer na janela agora, mas esse quadro que tá aqui é da biodiversidade no planeta. É lindo esse mapa da biodiversidade no nosso planeta, né? Todos os animais, fauna, flora, né? O Brasil tá aqui, que vocês estão vendo invertido, América Latina, e tem esse outro mapa aqui, que eu vou falar sobre isso. Mas antes eu queria dizer, né? O que significa bem-estar? Oi, Kokai Sensei, tudo bem? No primeiro dia eu falei das suas cucas. Kokai Sensei é de São Leopoldo, nossa monja da nossa comunidade, do nosso templo, e faz uma cuca deliciosa. O que eu estou tentando fazer aqui, Kokai Sensei, é uma cuca das ideias, uma cuca de sonhos, uma cuca de possibilidades. Cuca é um pão típico, né, do sul, delicioso, né, faz um bem. Não sei se existe cuca light, mas enfim, nós temos a capacidade de criar causas e condições apreciativas da vida. E eu desejo que esses nossos encontros sejam para esse sentido, né? Então, quando esse objetivo saúde e bem-estar, o que significa bem-estar, né? Eu fui pegar bem pontualmente para facilitar nossa conversa. Um conjunto de elementos básicos para uma boa vida. Liberdade de escolha, saúde, bem-estar físico, boas relações sociais, segurança, paz de... Ai, tá difícil, gente. Justo Teixim, desculpe, que tá ligando nessa transmissão. Beazinha, minha irmã, por favor, avise para não ligar. A Angélica ligou agora. Não sei se está acontecendo alguma coisa. Vocês estão aí? Ela tá ligando para dizer que conseguiu. Agora caiu. Bom, desculpe, gente. Vamos seguir. Representa um conjunto... Então, bem-estar representa um conjunto de elementos básicos para uma boa vida. O que é uma boa vida? Não é um supérfluo. Que eu tenha água, que eu tenha alimentos, né? Que eu tenha uma saúde boa, saúde física, saúde mental. Liberdade de escolha, isso é muito importante, né? Boas relações sociais, às vezes nós temos relações sociais que não são saudáveis. Pensar um pouco nisso, mas não sair delas. De que forma eu posso ajudar que essa relação seja saudável, né? Não ficar se isolando. Segurança, por exemplo, nós vemos um país que não há guerras. Eu tô aqui, não vai cair uma bomba aqui, não sei, né? Mas enfim, diferente de um país em guerra, um país que está o tempo todo as pessoas com medo de serem... Nós temos um medo, sim, do coronavírus, estamos com essa insegurança, né? Mas também medo de um tiro, né? O trabalho da campanha do desarmamento foi um trabalho incrível. Agora as pessoas têm acesso a armas, hoje até para brigar no trânsito, você tem que pensar 2 vezes, né? Então a gente vive circunstâncias que nos ameaçam na nossa segurança. Bem-estar significa segurança. Segurança de ir e vir, de circular. Paz de espírito e vivência espiritual. Espiritualidade. A gente não pode desenvolver uma religião que me separe, me segregue dos outros. A minha religião é melhor que a outra. Isso não existe. Estamos todos nesse mundo e escolhemos as religiões como lentes para entender o não saber. E a religião vem com o seu conteúdo para poder que eu possa entender mais a vida. Compreender essa vida e desenvolver a compaixão. Espiritualidade no budismo para nós significa cuidado, significa atenção, né? Cuidado com as coisas, né? Então, plena atenção, observar, compaixão, né? E aí,
bem-estar. Bem-estar, na verdade, espiritualidade é cultivo no budismo. Cultivo de uma mente clara, de uma mente lúcida, até identificar as nossas dificuldades. Puxa, aqui tá pegando, nossa, não tá legal, opa, deixa respirar isso, vou melhorar. Ter muita compaixão, flexibilidade conosco, né? Porque tendo com a gente vai ter com o outro, certo? Por que bem-estar? Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa importante do bem-estar, né? Nós temos toda uma teia de vida que nos sustenta, né? E essa teia de vida são os ecossistemas. O que é um ecossistema? Né? É um conjunto de seres vivos e seu meio ambiente físico que vivem em dependência recíproca. Quando um ser vivo morre, nessa teia, a teia morre uma parte dela. Existe uma relação recíproca nos ecossistemas. Os ecossistemas ambientais e, por que não dizer, social. Então, quando uma parte da nossa teia está morrendo, como a gente vê a extrema miséria, a pobreza, que nós vimos no primeiro, a questão do primeiro objetivo, isso atinge a nós também. Então não adianta nos isolarmos, né? Nós temos que olhar isso em profundidade, de que forma a gente ajuda que essa dependência recíproca seja salutar. Então, vejam, nós tivemos queimadas na Amazônia, na Austrália, e depois veio essa coisa dos vírus, né? Existe toda uma correlação da natureza com os vírus. Existe um quadro que eu gosto muito, chamado Biodiversidade e aquilo que ela oferece ao ser humano. Eu vou mostrar, mas vai estar tudo invertido aí para vocês, né? Vejam que é um quadro de multirrelações. Eu vou ler isso aqui para vocês. Nós temos o meio ambiente, ele nos fornece 4 coisas importantes, né? Primeiro, provisão. O meio ambiente, as florestas, os oceanos, lagos, rios, né? Provisão de comida, alimento. Nos provê água doce. Madeira. Se não tivesse madeira, eu não poderia estar lendo aqui nesse papelzinho. Fibras, combustível. A natureza nos oferece. É o aspecto da provisão, entre outros. Regulação, a natureza, os ecossistemas garantem a nossa qualidade do clima. Você sabe, nós estamos vivenciando isso. Controle de inundações. Veja São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Os lugares com essas chuvas torrenciais, todo mundo impermeabiliza o solo, não deixa uma parte de vegetação. A vegetação, ela tem a drenagem do solo, gente, tem toda uma lógica, né? E que a gente não conhece, deixa para os engenheiros, para os técnicos, para grandes empresas, que nem a questão das mineradoras, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar num conselho grande do governo do estado, em que deliberava grandes obras no estado, né? E eu pude, como pedagoga, imagina a minha formação, não é nem engenharia, eu pude acompanhar processos de estudo de impacto ambiental, tanto do Rodoanel, eu assisti, foi uma escola para mim aquele lugar. Eu aprendi muito. Sinto que a população não tem esse conteúdo nas escolas, que é o objetivo educação de qualidade, gente. A educação de qualidade é trazer, a gente olhar em profundidade como a nossa cidade funciona, o que sustenta a nossa cidade ambientalmente falando, o que são os ecossistemas, porque a gente não protege se a gente não conhece. O que estamos vivendo hoje foi uma grande omissão da educação. É lógico, a educação segue sistemas culturais. Educação de qualidade é aquela educação que permite com que a gente olhe em profundidade. Eu tive a oportunidade e agradeço de ter estado nesse conselho aprendendo com técnicos das mais diversas disciplinas a ver o que significa colocar um rodoanel. O rodoanel corta o quê? As estradas, corta a vegetação, corta comunidades. Como é que essa lógica de engenharia, os impactos ambientais, os impactos sociais, tudo isso eu tive aula, eu fiquei assistindo, porque eu estava lá representando o órgão que eu trabalhava à época, e foi um aprendizado.
Então, por que a gente hoje não preserva, não cuida, não entende essa grande teia em funcionamento? Porque não nos ensinaram, não nos apresentaram, e isso é maravilhoso, né? Regulação. A questão ambiental também tem um aspecto, agora eu tô vendo as mensagens para ver, tem um aspecto cultural, estético, é tão bom. As pessoas estão andando pelo bairro, né? Uma ou outra, olha a árvore, que delícia olhar a árvore, olha a paisagem, olha o pôr do sol, o nascer do sol, olha os pássaros. Isso tudo faz bem porque é a nossa vida. O aspecto espiritual do cultivo dessa mente saudável, tá um pôr do sol lindo aqui. Recreativo, vamos brincar no parque, vamos caminhar, o pessoal que gosta de correr. Então, o tempo todo, a questão ambiental generosa nos fornece qualidade de vida e bem-estar. E nós somos ingratos. Ingratos. Queremos um tipo de bem-estar em detrimento de terminar com essas formas de vida. Mas porque também não sabemos, não compreendemos. Temos outra característica do suporte, né? Formação do solo, produção de alimentos, produção primária, enfim, tem uma série de aspectos que depois eu vou pôr para vocês no Facebook. Eu tenho um blog chamado Caleidoscópio Zen, blogspot.com, Caleidoscópio Zen, blogspot.com, mas eu vou tentar pôr esse link no Facebook. Componentes de bem-estar da questão ambiental. Segurança pessoal, bem-estar, acesso a recursos. Gente, vocês lembram quando a gente teve o problema da água? O que aconteceu com a gente? Ficamos todos desesperados. Tendo água em abundância, água cuidada, aí os governos foram captar a água de vários lugares do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Alguém pensa como é que é esse sistema de canalização? Ao tirar água, que nem a transposição do São Francisco, que foi uma polêmica, tirar um rio, uma parte para ir para outro lugar. Gente, o que significa isso? Porque todos precisam de água, mas escuta, o que impactos vão dar ao fazer uma escolha, que impacto vai dar ambientalmente? Existem outras formas de vida, né? Proteção contra desastres, né? Esses processos de mineradoras que a gente estava mencionando, essa questão da mineração é muito complicada. Por uma questão econômica, você põe em risco. Tudo bem, existem empreendimentos extremamente responsáveis, mas o que aconteceu, né? Você compromete estruturas. Bem-estar, habitações adequadas, nutrição alimentar suficiente, proteção, saúde, sensação de bem-estar, enfim, bom relacionamento social. A questão ambiental nos permite uma série de coisas que depois vocês vão poder acessar com mais calma. E por que educação de qualidade? Quer dizer, então, isso aqui, né, esse mapa que eu estou disponibilizando aqui para vocês, no planeta nós temos mais de 600 e tantas reservas de biosfera. Eu estou só compartilhando coisas que existem. Essas reservas de biosfera são espaços no planeta que a Unesco identificou como espaços extremamente importantes e que devem ser conservados, mas não é a conservação em que não há convivência humana, né? Então, eu vou ler isso daqui para você. A reserva de uma biosfera são espaços estratégicos que a gente tem, não trouxe aqui. É que eu trabalhei numa época com reserva de biosfera lá no Instituto Florestal, com Rodrigo Vitor, Elaine, Elô, pessoal da Mata Atlântica, e foi também um período muito rico. E como budista, e Shakyamuni Buda diz que somos essa teia da vida, eu estou mostrando para vocês a teia da vida ambiental e que a gente pode participar e fazer, e pôr a nossa agulha de tricô nesse contexto, né? Reserva da Biosfera funciona como centros de monitoramento, pesquisa, educação ambiental, gerenciamento dos ecossistemas, como instrumento de conservação, favorecem a descoberta de soluções para problemas como desmatamento das florestas,
tropicais, desertificação, a poluição atmosférica e o efeito estufa. Ao mesmo tempo, as reservas de biosfera, né, são porções importantes dos ecossistemas no planeta, né? Seu objetivo é otimizar a convivência do ser humano e natureza, em projetos que se norteiam pela preservação, convivência com áreas vizinhas e uso sustentável. Esses espaços são 651, mas acredito que nós tenhamos novas reservas de biosfera no planeta. São espaços em que as lideranças sociais, públicas, privadas se reúnem para que a convivência humana nesses lugares seja sustentável. Então são laboratórios vivos, isso está acontecendo hoje. E no Brasil, nós temos 7, até o momento que eu estive, 7 institucionalizadas no Brasil. E a grande reserva, nós temos a reserva da Mata Atlântica, e aqui em São Paulo é a reserva do Cinturão Verde. O Cinturão Verde de São Paulo, que aborda cerca de 70 e tantos municípios que fazem parte desse Cinturão Verde, e nós nos reunimos sempre no Instituto Florestal para fazer as nossas reuniões de trabalho, planos de ação. Só que esses planos de ação que nós fazíamos aqui em São Paulo, eles estão dentro de planos de ação nacionais e internacionais, como o Plano de Madrid, enfim. Nós fazíamos uma série de coisas e acredito que esse projeto ainda continue. Então, existem conselhos trabalhando, criando condições para como é que a gente melhora a nossa convivência, como é que a gente melhora a questão ambiental e como é que a gente ajuda as populações dessas regiões, que moram nessas regiões, como é que elas produzem de forma sustentável. Então, a questão ambiental nos desafia, precisamos conhecer mais para poder ter essa frase, né? Conhecer para preservar. Cadê o livrinho aqui? Esse aqui é um documento antigo da Secretaria do Meio Ambiente. Conhecer para conservar, está invertido. Conhecer para conservar. Ter a mente em sabedoria para poder atuar. Precisamos trocar os nossos conhecimentos. Isso é educação de qualidade, né? A educação que ensina a ler a realidade. Isso é um livro muito bacana do Paulo Freire. A importância do ato de ler. A realidade é o nosso livro. Quando falo para a Monja Coen, Monja Coen, eu queria muito um livro sobre budismo. A Monja Coen faz assim, o livro da sua vida. Então, nós estamos com as nossas páginas abertas. As minhas páginas do vizinho, tá todo mundo com as suas páginas abertas. A nossa vida deve ser lida não com crítica, não com remorso, não com mágoa, com rancor, aquelas coisinhas fixas que ficaram no passado. É o que a gente diz, né? Lavar as mãos para não ter o vírus, né, dos apegos, das tristezas, do pensamento repetitivo. Se tem pensamento repetitivo, anda invertido na casa, faz umas coisas assim com a cabeça para escuta, sai dessa repetição, transcende, né? Por isso a meditação, o zazen, nós estamos tendo vários horários do Face do Zen do Brasil, por favor, orientando o zazen, né, a meditação zen. Eu comecei até agora a orientar aqui no condomínio 3 pessoas, estou muito feliz. Pela câmera, é muito esquisito, né? Eu estou acostumada muito pessoalmente. Eu vou terminar com uma poesia aqui, de um livrinho, A Floresta, um Mundo de Relações. Eu fui atrás dos meus livrinhos, gente. E eu gostaria que vocês também apreciem, né, essas leituras, essas pessoas que colocam o mundo traduzido para nós, né? Ele fala da floresta. Qualquer vida é muita dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado. Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva,
Caem as folhas, nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. Os frutos são alimentos. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. Vem a noite, vem a lua, vem as sombras que multiplicam as árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra. Com o sol vem o dia. Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento. Poema de um índio Ticuna. A nossa vida seja essa floresta, cheia de vida. As sombras fazem parte da vida. Lindo, não é? É isso. Existem muitas coisas, muitas coisas em movimento, muitos projetos, muitas iniciativas, muitos conteúdos que devem nos inspirar. Mas nos inspirar para atuar. É um pouco o objetivo desse encontro de hoje, né? Ter consciência das coisas, olhar em profundidade para atuar. No próximo encontro, amanhã é domingo, no domingo eu vou apresentar para vocês alguns espaços em que nós podemos criar. Vocês lembram do Fórum Social Mundial? Vocês lembram desses espaços que as pessoas compartilhavam seus saberes? Agora nós temos a internet. Logo, logo, esse vírus vai ser controlado. Logo, logo, nós vamos começar a olhar com mais responsabilidade a questão ambiental. Vamos cuidar mais para que o bem-estar seja nosso em função de uma qualidade de vida ambiental e social. É isso que nós temos que focar. E como eu falei, entrar com as mãos limpas, as mãos puras, criativas, alegres, sem medo de errar. Esse é o convite, onde quer que nós estejamos. Desejo a todos um excelente sábado e eu vou logo colocar no Facebook alguns links, né? E agradeço a todos a presença de vocês. Apreciemos a nossa vida, sejamos felizes e vamos nos cuidar nesse momento, né? Com todos os seres, rezando, orando para todos os países, pessoas que estão morrendo, né? Que esse esforço, essa situação toda da ciência, dos médicos, enfermeiros, que estão até com o rosto machucado por conta das máscaras, gente. A essas pessoas, nossa profunda gratidão, nosso profundo agradecimento. Somos a vida da Terra, somos essa teia, estamos com eles nessas UTIs. Né? E que nós aqui fora possamos estar sempre compartilhando as cucas, né, Kokai Sensei? Compartilhando as boas ideias, o que temos de melhor. E o que não temos de melhor vai ficar passando por aí até que ele se transforma. Né? O nosso não melhor também é o nosso aprendizado, sem rejeição, sem apego, sem aversão. Ok? Excelente tarde. Obrigada.